Bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam saudáveis, alegres, dispostos, porque hoje tem mais videoaula. A gente vai encerrar essa semana fazendo a correção da prova de português, tá? Então vamos lá. A primeira questão é um trechinho de um texto que fala sobre Alan Poe, um escritor norte-americano. Então vamos lá. O texto diz assim: Edgar Allan Poe foi um poeta, escritor, romancista, crítico literário e editor norte-americano. Autor do famoso poema O Corvo, escreveu contos sobre mistério, inaugurando um novo gênero e estilo na literatura. Nasceu em Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809. Filho dos atores de teatro David Poe e Elizabeth Arnold, ficou órfão de mãe e pai e seu pai abandonou a família. Foi acolhido, mas nunca foi formalmente adotado, por uma família de ricos comerciantes de Baltimore, na Virgínia, que lhe proporcionaram uma educação de qualidade com os melhores professores da época. Allan Poe ingressou na Universidade da Virgínia, onde se destacou no estudo de línguas antigas e modernas. Era inquieto e disciplinado, desde cedo mostrou interesse pela literatura. Allan Poe deixou poemas, contos, romance de terror, romance de temas policiais e de horror. Muitas de suas obras exploram a temática do sofrimento causado pela morte. É considerado o criador do conto policial. Seus poemas mergulham na tristeza e as narrativas em temas de horror. Então tá, a gente já leu o texto. Agora a questão é a seguinte: quais das seguintes palavras extraídas do texto podem ser classificadas como adjetivos? Letra A, mãe e pai? Não. Poeta e escritor? Não. Antigas e modernas? Opa, antigas e modernas? Antigas, né? Tá se referindo a alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha no texto? Vamos dar uma voltadinha lá no texto. O que era antiga? Vamos dar uma olhadinha. Ah, ali, achei, ó. Onde se destacou no estudo de línguas. Língua é substantivo. Línguas antigas e modernas. Então, antigas e modernas são adjetivos que se referem ao substantivo línguas. Então, a resposta correta é letra C, ok? Muito bem. Número 2. Assinale o item que apresenta o adjetivo correspondente à locução adjetiva. Lembra que a professora explicou que locução adjetiva são duas ou mais palavras que têm o mesmo significado de um adjetivo? Então, vamos lá. Ó, ela tem que corresponder, tá? Brincadeira de criança é a mesma coisa, de criança é a mesma coisa que juvenil? Não, né, gente? Juvenil refere-se a jovem, né? Criança é pueril. Comida sem sal é incolor? Não, incolor é aquilo que não tem cor, tá? Não tem nada a ver com sal. De chuva, pluviais? É exatamente. De chuva é a mesma coisa que pluvial, tá? Tá no plural pluviais porque tá se referindo a águas. Então, letra C, correta. De pele é a mesma coisa que capilar? De pele é pele, capilar é de cabelo. Então, letra C, ok? Vocês são muito maravilhosos. Leia o texto a seguir. Vamos lá. Dezembro no bairro. O cinema no porão da nossa casa não tinha dado certo porque antes mesmo do intervalo, o Pedro Piolho pôs-se a berrar que não estava enxergando nada, que aquilo tudo era uma grandessíssima porcaria. Queria o dinheiro de volta. Os outros meninos também começaram a vaiar, ameaçando quebrar as cadeiras. Foi quando apareceu minha mãe mandando que toda a gente calasse a boca e exigindo que devolvêssemos o dinheiro das entradas. Proibiu ainda que fizéssemos outras sessões iguais.
e levou a cesta de pão que eu segurava no colo. Estava combinado que no intervalo eu devia sair anunciando balas, bombons, chocolates, embora houvesse na cesta apenas um punhado de rebuçados de Lisboa. Caramelo, bala. Você não presta como chefe, disse meu irmão ao Maneco. Com que dinheiro agora vamos fazer o presépio? Eu avisei que o projetor não estava funcionando, não avisei? Maneco era o filho do Marcolino. Magro e encardido, tinha os cabelos mais negros que já vi em minha vida. Mas só falta comprarmos o céu, retrucou o Maneco. Papel de seda para o céu e papel prateado para as estrelas. Eu já disse que faço as estrelas, não fiz da outra vez? Não quero saber de nada. Agora o chefe sou eu. Muito bem. Gostaram do texto? Legal, né? Gente, no trecho magro e encardido, tinha os cabelos mais negros que eu já vi na vida. Há uma descrição relacionada a quem? É o Pedro Piolho? É o narrador do conto? É a mãe do narrador? Não, gente. A quem que é? Vamos voltar o texto lá para a gente ver? Vamos voltar o texto, professora. Opa! Olha lá, magro e encardido, tá aqui no meio. Maneco, vou colocar aqui para você visualizar mais rápido. Olha lá, olha lá. Olha lá. Maneco era o filho do Marcolino. Magro e encardido, tinha os cabelos mais negros que já vi em minha vida. Gente, então magro e encardido está se referindo ao personagem Maneco. Muito bem, letra C. A personagem Maneco. 4. No texto, na questão 4, temos dois textos. O primeiro é um texto visual, né? Ele apresenta um cartaz. E o cartaz diz assim: banho e tosa. Aqui o seu cão saiu um gato. Então, é um cartaz publicitário, tá, gente? Então, também é um texto, tá? Mas é um texto publicitário. Texto 2. Trabalhadora que contraiu toxoplasmose em banho e tosa de animais deve ser indenizada. Uma veterinária de Muraé, Minas Gerais, foi condenada a indenizar uma profissional que contraiu toxoplasmose, conhecida por doença do gato, no ambiente de trabalho. A veterinária que se dedicava ao banho e tosa de animais apresentou uma gravação em que a sócia da empresa sugere que ela teria ingerido fezes de gato. A decisão é do juiz Marcelo Paes Menezes, da Vara de Trabalho de Muriaé. Ao analisar o caso, o magistrado lembrou que o patrão deve cumprir e fazer cumprir todas as regras de proteção à saúde do trabalhador. Segundo o magistrado, somente a culpa exclusiva da vítima poderia afastar a responsabilidade do empregador em relação ao dever de indenizar e eventual prejuízo experimentado pelo empregado, o que não é o caso. A decisão chamou atenção para o fato de se tratar de problema de saúde intimamente vinculado ao trabalho desempenhado, aplicando a teoria do risco profissional amplamente adotada no âmbito dos tribunais, a exemplo de julgado transcrito na sentença. Também se baseou em depoimentos de testemunhas que afirmaram que a trabalhadora não utilizava equipamentos de proteção. Uma perícia concluiu que a trabalhadora é portadora de toxoplasmose, possuindo sequelas da doença. Para o julgador, o desgosto, o constrangimento e a tristeza do trabalhador que se vê afastado do serviço em virtude da doença podem ser presumidos. Tá, eu não vou terminar de ler o texto, porque a gente já percebeu que tipo de texto é, tá? É isso que a gente quer na questão. Vamos lá. Complete as lacunas. Olha só. Os textos 1 e 2 pertencem a gêneros textuais distintos. O primeiro é um anúncio publicitário, que possui uma linguagem mais objetiva ou subjetiva? O primeiro, uma linguagem mais subjetiva. Por que subjetiva, pessoal? Porque ele é um texto publicitário, né? Então, ele está ali sugerindo uma ideia, tá? Então, é mais subjetiva. E revela um tom conotativo. Por que conotativo? Porque ele falou, aqui seu cão sai um gato. Então, ele está usando a palavra gato
com outro sentido, no sentido de que ele sai bonito, elegante, cheiroso, né? Então, a primeira resposta, subjetiva, revelando um tom conotativo. Já o segundo texto é uma notícia, fala sobre a trabalhadora que contraiu toxoplasmose, papapá. Então, é uma notícia. Sendo uma notícia, ela possui uma linguagem puramente objetiva, tá? Ou seja, ela não abre espaço para o leitor imaginar. É o que está ali e acabou, tá? Fatos concretos, então objetiva. E ela possui um tom denotativo, porque ela utiliza as palavras, essa notícia que está no texto 2, utiliza as palavras com um tom denotativo, ou seja, com o tom original, com o seu tom, né, que está ali determinado nos dicionários, tá? Não cria algo novo, não cria nenhum significado novo para uma palavra, tá bom? Então, letra A, subjetiva, conotativo, objetiva e denotativo, tá? Lembrando que subjetivo é algo que abre espaço para o leitor imaginar alguma coisa. Isso, e objetivo não, o leitor não imagina nada. A informação está ali, é aquela e não vai mudar, tá bom? Muito bem. 5. Era um dia de frio e ensolarado abril, os relógios batiam 13 horas, Winston Smith estava com o queixo fincado numa tentativa de fugir ao vento impiedoso. Esgueirou-se rápido pelas portas de vidro do edifício Vitória, porém não com rapidez suficiente para evitar que o acompanhasse uma onda de pó áspero. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e capacho de trapos. Na parede do fundo fora pregado um cartaz colorido grande demais para exibição interna. Representava apenas uma cara enorme. Ok, aqui a gente já pode, vocês já leram o texto, já fizeram a prova, então eu vou parar a leitura aqui, senão a gente estende muito a aula. O texto apresenta uma descrição narrada por quem? Por um narrador personagem? A pessoa que está falando participa do texto? Não, né, gente? É um narrador observador, letra B, tá bom? Ele não participa do texto, ele só narra. Depois a gente tem o texto do João e do pé de feijão. Vamos lá. Aí, depois eu quero que vocês leiam, a gente está com o tempo bem limitado, então não dá para ler todos os textos, tá? Com base na leitura do texto, responda: qual é o momento mais tenso da história? Tenso, o momento mais nervoso da história, qual que é? Quando João trocou a vaca por sementes? Não, isso não é tenso, né? Quando brotou uma enorme árvore que ia até o céu? Também não é tenso. Quando João deslizou pelo tronco? Não. Quando uma mulher enorme captura João e ele consegue fugir? Sim, pessoal, esse é o momento mais tenso, é o momento que o leitor fica mais atento. O que será que vai acontecer, né? A mulher enorme capturou João e ele conseguiu fugir. Então é um momento assim de maior emoção, tá? Letra B. Muito bem. 7. Leia o texto a seguir, circuito fechado. Vou começar a leitura, mas não vou até o final por causa do tempo. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete. Então, a gente já percebeu que alguém acordou, escovou o dente, está se barbeando, né? Muito bem, vamos lá. A pergunta diz o seguinte: o recurso utilizado no texto que ajuda o leitor a perceber a sequência temporal, ajuda o leitor a descobrir que se trata de ações durante o dia inteiro na vida de uma pessoa. Qual que é esse recurso? O emprego de formas verbais? Não, né? Porque o texto basicamente é todo construído, né, de substantivos. Então, não é formas verbais, tá? Muito bem, vamos lá. Aqui. Opa, vamos lá. Desculpa, meninos. Vamos lá. É assim mesmo, tá? Videoaula é assim mesmo, tá bom? Vamos lá. O texto, ele é praticamente inteiro construído de substantivos, galerinha.
Então, olha lá, chinelos, vaso, descarga, né? Então, não é a letra A. Vamos ver aqui. O uso de palavras que remetem a ações extraordinárias? Não tem nenhuma ação extraordinária. Enumeração de vocábulos que sugerem ações rotineiras. É esse, galera, até são palavras que sugerem ações rotineiras. Por exemplo, pia, né, sugere escovar o dente, né? Pente, sugere pentear o cabelo. Então são palavras, vocábulo é palavra. Vocábulos que sugerem ações rotineiras. Tudo bem? Muito bem. Assinale a alternativa que possui apenas adjetivos. Ó, público é substantivo, então já não é letra A. A prioridade também é substantivo, não é letra B. Criança, substantivo, também não é letra C. Doce, claras, pequena. Opa! Doces é adjetivo, claras é adjetivo, pequeno é adjetivo, letra D. Muito bem. Cidadezinha cheia de graça, é um poeminha de Mário Quintana, né? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra ou expressão que pode ser considerada a locução adjetiva, que foi em graça, tá? Por que é graça? Porque graça é uma locução ativa, equivale a tosa. A correta é a letra C, cheia de graça. 10. Tá, o texto a seguir, eu vou para Angalha, música, né, de Dorival Caymmi, tá? Muito bem, que foi cantada ali famosamente pela Clara Nunes. Na letra dessa canção de Dorival Caymmi, o verso que apresenta uma locução adjetiva é... Gente, só tem um verso aí que tem preposição. E quando a gente estiver procurando uma locução adjetiva, a gente sabe que a locução adjetiva começa com preposição. Então, a única frase que tem uma preposição aí é letra C. Eu vou de chapéu de palha, tá? De palha é a locução adjetiva. Ok, meus amores? Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? A gente corrigiu rapidamente a prova aí, porque o nosso tempo é limitado, mas eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, podem mandar um e-mail para a professora, tá? Deixa eu ver se dá para colocar meu e-mail aqui. Não dá. Não dá, mas depois eu passo para vocês o meu e-mail. O meu e-mail é valeriadix30@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida com relação à prova, você pode mandar para mim. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, amo vocês. Tô morrendo de saudade, tá bom?